um prazer ter novamente a sua companhia e no programa de hoje vamos falar de um assunto que tem deixado muitos pais de cabelo em pé, a virgindade, ou melhor, a perda dela, e até mesmo daqueles jovens que não abrem mão de se manterem virgens até o casamento. Além disso, vamos saber também o quanto é seguro a moda dos namoros virtuais e os riscos que eles apresentam quando saem das telas e viram relacionamentos reais. Sexo, relacionamentos e comportamentos. Sem tabu? Isso mesmo. Bem-vindos com a Luz Acesa, seu melhor programa para hoje. Ter medo de transar pela primeira vez é completamente normal. Afinal, cada um diz uma coisa e a pessoa fica mesmo sem saber o que é lenda e o que é fato. Para piorar as coisas, esse não é assunto fácil, nem simples. Imagine o jovem ou uma jovem perguntando para os pais, professores ou médicos sobre sexo. Não tem como não ter vergonha. Mas para dar uma luz a todos aqueles que querem falar sobre o tema sem tabu, aqui em nosso estúdio, a psicóloga Ana Luísa Fanganiello. Bem-vinda, doutora. Obrigada. Existe alguma idade ideal para se perder a virgindade? Não. Ela tem que ter maturação sexual já. O corpo já pode responder biologicamente para o sexo e ela pode não ter uma maturidade psicológica. Ela já não está preparada ainda. Como pode acontecer isso com 14 anos, isso pode acontecer com 20. Não existe nada que seja uma coisa fixa no sexo. Isso é muito importante. E como saber se a pessoa está emocionalmente preparada para ter uma iniciação sexual? Ela tem que saber se ela tiver alguma dúvida quanto a isso, se ela estiver indo porque os amiguinhos vão, porque eu quero deixar de ser bebê com bebê boca virgem, né? Que eles chamam. Com 14 anos, mas ela não se sente à vontade com isso, ela não sente essa necessidade, esse desejo, não faz sentido. Não faz sentido ela fazer junto, só porque os amiguinhos estão fazendo. Nada que tenha pressão, e isso eu acho muito importante, nada que tenha pressão funciona na sexualidade. Nada que você vá contra o seu instinto, nada que você vá contra o que você quer, funciona na sexualidade. E quais são os riscos e as consequências se a pessoa teve uma iniciação sexual muito cedo ou prematuro? Se isso foi prematuro por um abuso, e aí entende abuso, tudo aquilo que a pessoa sofreu, sem ela ter a capacidade de entender, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Assim, uma criança de 8 anos, ela não tem ainda a capacidade física de entender aquele ato, nem psicológica. Então, isso é considerado um abuso, isso é considerado algo que pode levar, sim, a ter disfunções sexuais depois ou qualquer outra disfunção psíquica. O que é uma disfunção sexual? Disfunção sexual é alguma coisa que saia do que é prazeroso. O sexo tem que ser bom. Ponto. Mas eu tenho percebido assim, antigamente as moças perdiam a virgindade com 18, 20 anos. Essa idade tem diminuído a cada dia, a cada mês, a cada tempo. Eu estou vendo hoje moças perdendo a virgindade com meninas, 12, 13 anos. Como a senhora vê esse cenário? Então, se a gente voltar bem antigamente, tinham também as meninas que perdiam com 12 anos, que eram entregues pelos pais, né, para casar cedo. E em outras culturas isso acontece também. Essa coisa da virgindade ser muito valorizada. Ela não é tão importante dessa forma. Ela é socialmente importante. Ela não é importante biologicamente dessa forma. Mas existe uma coisa social que hoje a gente está vendo, que é essa coisa a menina cada vez mais fica sendo pressionada pela turminha, onde já se viu, você já tem 18 anos e você ainda é virgem, ou mesmo a outra parte
do não, você tem que casar virgem, você não pode se tocar. Eu vejo que são dois extremos. De um lado eu vejo meninas se vestindo como mulheres, meninas de 8 anos usando maquiagem, 4 anos usando batom. Isso não é muito precoce? É precoce. E quais são os riscos disso para uma criança? Isso é precoce assim, a gente está sexualizando uma criança muito cedo. E sexualizar essa criança muito cedo já é expor a riscos também, né? E por que a mãe permite que essa criança com 7 anos fale, não, eu quero ir para o cabeleireiro, eu quero... E a mãe dá a maquiagem e ainda incentiva a criança a usar e acha bonito ver uma menina de 6 anos usando sombra. Porque a gente volta para a parte social, né? Porque ainda existe uma coisa social de que, ai, que bonitinha, ela é uma bonequinha, ela é uma mini-me, né? Uma pequena eu. Existe uma extensão da mãe na criança. Um desejo da mãe e tem desejos ali daquela criança também ser colocada nesse lugar, né? Do ser, né? Então, mas essa erotização, o que acarreta a médio e longo prazo? A médio e longo prazo, o que a gente vê é que, assim, a sexualidade já está na pequenininha. E aí a gente pode pensar em tudo que envolve a sexualidade socialmente. Então, desde do homem que olha aquela criança, até aquela criança já muito sexualizada, já não entendendo aquela sexualidade, porque ela não tem ainda maturidade para entender aquilo, não tem maturidade para entender o que é ser desejada, o que não é, se ela gosta, se ela não gosta. Ela tá. Mas eu já vi mães falando assim, não, a minha filha escolhe a roupa dela, a minha filha quer usar tal batom. Como se a menina tivesse livre-arbítrio. Se ela fosse intrínseca, ela já escolheu o batom, né? Nasceu com um bebezinho e já passa batom. Não é. Não é. Isso é vontade de mãe, pai e mãe, principalmente. Que passa isso para a criança. Que passa isso de alguma forma para a criança. Então, mas nós vemos em novelas, shows, grupos de dança, dançando abaixadinho, rebolando. Esses tipos de músicas influenciam nessa parte da sexualidade infantil? Influencia, mas tudo também tem a ver com assim, o que essa criança pode ficar exposta a. Se os pais deixam essa criança ficar exposta a tudo isso, existem novelas, existem vários programas que têm uma sexualidade grande. Então, a criança ficar exposta a uma cena de sexo explícito ou mesmo a algo, né, da sexualidade que ela ainda não está preparada para entender, é muito complicado. E do outro lado nós temos jovens que decidiram, vou esperar. Então eles namoram e a dica é, fique sempre perto de alguém, não chegue muito perto e beijo de língua jamais. Eles esperam o casamento para perder a virgindade. Como é que a senhora vê esse grupo que é completamente o extremo? Também vejo com bastante preocupação, porque aquilo que eu disse anteriormente, na sexualidade, tudo que é proibitivo, tudo que é tabu, tudo que é, né, se você precisa de uma outra pessoa que te vigie para que você não possa fazer alguma coisa, tem alguma coisa errada aí. Isso é verdade. Né? Então, se a pessoa está com vontade, por que ela não pode experimentar? Porque ela quer se resguardar para o noivo e o noivo para ela, para a noite de núpcias, os dois serem virgens. Mas ela não pode nem testar alguma coisa, nem se tocar. Eles não se tocam, não tem os amassos mais quentes. Não pode nada. Nada. Né? Tudo é muito proibido. E aí, como é que a pessoa também vai saber o que ela gosta, o que ela não gosta? Lá no nosso ambulatório, lá na Unifesp, no projeto Afrodite, a gente atende muita paciente com disfunção sexual. A grande maioria, chega porque foi casar virgem e aí descobriu alguma coisa. Então, descobriu que tinha vaginismo. O que é vaginismo? Vaginismo é aquela mulher que não consegue ter penetração.
Mas por um problema físico, falta lubrificação? Por um problema físico e mental. Por quê? É uma condição que a psíquica, ela contrai músculo vaginal e de assoalho pélvico. O que é assoalho pélvico? Assoalho pélvico é toda a musculatura de assoalho pélvico, de baixo ventre. Tá, perto da vagina. Perto da vagina. Toda aquela musculatura perto da vagina e o canal vaginal. Então, ela tem essa contração. Ela trava? Trava e não consegue ter penetração nem de espéculo, nem de caneta, nem de dedo, muito menos de pênis. E o que leva essa mulher a ter o vaginismo? Muitas vezes a repressão na educação, principalmente a educação religiosa. Isso, ou de outro lado, essa criança pode ter sido molestada ou estuprada ou não? Pode. Mas não é condição, assim, a gente vê que é secundário. Um abuso, ele é secundário ao vaginismo, principalmente o vaginismo primário. A gente tem dois tipos, tem vaginismo primário e vaginismo secundário. O primário é aquela que nunca teve nenhuma penetração. Tem o secundário, que é aquela que teve uma penetração, duas, teve uma vida, aconteceu um fato e ela não transa mais. Se ela nunca teve uma penetração, como é que ela sabe que ela tem vaginismo? Porque ela não consegue. Ela trava quando ela vai para a lua de mel, como, né, os que decidiram esperar, casam, vão para a lua de mel, no dia não entra. Tá, trava. E como se libertar desse problema ou desse trauma mesmo? A gente tem várias formas. O nosso super tratamento, que a gente chama o premium, é quando você faz terapia, faz físio e passa na gineco. Porque existem dilatadores, existem formas de respiração que você consegue, né, consegue ter contato com o corpo. Isso é muito importante. Voltando para aquela tua pergunta do decidir esperar, é fundamental para o sexo a pessoa saber onde se toca, conhecer o próprio corpo. Mas Muitas aí ela não mulheres... poderia fazer isso se masturbando? Poderia, mas no decidir esperar, eles nem isso eles podem fazer. Não, mas não masturbar o outro, mas cada um se masturbar, aí é permitido no decidir esperar, não é? Eu acho que não, porque também tem a ver com a sexualidade, né? Ela não pode explorar a sexualidade, né? Certo. Agora vamos lá. Nós sabemos que pele, cheiro, toque, isso mantém um bom casamento também. Não é uma condição sine qua non, mas é uma das condições. O casal se é apaixonado, está ali tudo feliz, querem construir uma família e de repente vão para a cama, a primeira vez não dá, não rola, quer dizer, não deu química. E como é que faz? Vai se explorando, vai se entendendo. Existem formas também de um descobrir o outro. Isso é importante. Pode não ter dado a primeira vez, a segunda vez pode ser mais interessante, desde que um saiba o que quer e o outro também. E respeite o que o outro quer também. Então, quando a senhora fala de respeitar, hoje eu vejo assim, tem muitos jovens que falam assim, agora meu namorado vai dormir na casa lá em casa, minha namorada quer dormir na casa do namorado. Como é que a senhora vê jovens de 15 anos trazendo os namorados para dormir dentro de casa, no quarto da filha? Não é uma coisa meio moderna demais ou não? Eu acho, de novo, o que a gente está falando aqui é que depende de cada um. Se aquela família aceita isso, se aquilo faz sentido onde eles estão, não tem por que não, né? O que não vale, eu vou ficar sempre batendo nessa tecla, que assim, o que não vale na sexualidade é criar tabu, é proibir, é falar não pode, isso não deve, isso eu não faço porque, né, Deus castiga ou qualquer coisa assim. Mas não fica muito invasivo? Os pais estão lá, sabem que a filha de 15 anos está no quarto do lado, com um namorado e não estão rezando, não estão assistindo a Disney, né? Eles estão assim, namorando. A gente espera. Não é muito assim, abrir, ou vai para um motel, A senhora não acha Mas que mais... Mas um adolescente de 15 anos não pode ir para um motel. Não pode ir para um motel, certo. Então, a ideia é abrir a casa...
E a casa virar um motel? A ideia depende do que a família se sente à vontade com. Se o pai e a mãe e o filho se sentem à vontade com essa situação, tudo bem, porque eles estão se sentindo à vontade com aquilo. Se eles não se sentem à vontade, se um fica incomodado, se o outro fica incomodado, aí não faz sentido. Certo, entendi. Então, a ideia é que tenha um respeito, né? E um respeito até de espaços físicos, né? Você está namorando no quarto, a hora que sair do quarto, não precisa sair pelado no seu banheiro. Por outro lado, nós temos hoje mulheres de 40, 50, até homens mesmo, que se vai para o primeiro encontro e não beija, e se vai para o segundo e não transa, são considerados antiquado, do tempo da onça e por aí afora. Existe também um preconceito com essas pessoas de meia idade. Por que isso? A gente está, de novo, na questão sexual, né? De tudo isso da sociedade. Existe uma expectativa de que... Aí tem toda a expectativa. Tem a expectativa do adolescente de que fez 14 anos, perdeu a virgindade. Tem a expectativa de que uma pessoa da meia-idade, que já transou, já não é mais virgem, não tem mais que ficar nesse lugar de, eu sou virgem, eu tenho que manter isso ou aquilo, né? Então, tem uma expectativa. E é isso, se você não está confiante, se você não está confortável para transar, não é só na primeira vez que assim, se não está confortável, não transa. Então, mas existe uma pressão do grupo. Poxa, como é? Você saiu uma vez, 2 vezes, 3 vezes, ainda você não beijou e não transou? Pô, você já tem 40 anos, você já não é mais uma menina. Por que o grupo pressiona esse tipo de pessoa que prefere não transar no primeiro momento? Porque a gente está falando de novo dessa sociedade sexualizada e que isso faz sentido para eles. Para aquela pessoa que está pressionando, isso faz sentido. Cada um tem que saber o seu limite. E aquela frase assim, pega, mas não se apega. A fila anda, né? Como é que a senhora vê isso como é uma falta o quê? De medo de encarar um relacionamento? Muitas vezes. Muitas vezes é um medo de encarar um relacionamento. A gente está num momento de... Eu brinco que é um momento da internet. Tudo é muito rápido. Tudo é para ontem, o fast food, né? Se eu fico no celular 30 minutos, 30 segundos, eu já estou achando, nossa, esse celular tá muito lerdo, né? A coisa é muito dinâmica e muito rápida. Muito rápida. E também tem o lado do, não quero sofrer, porque relacionamento requer, sim. Ceder, abrir mão, abrir espaço, estar disposto em ver o outro. Investir. Sair de dentro de si. Sair do seu conforto. Sair da zona de conforto. Exatamente. Doutora, muito obrigada. Realmente são dicas preciosas para você que está em casa nos assistindo. É realmente fantástico a gente saber qual é o melhor momento para você ir para o sexo ou não, independente das pressões sociais, independente do que os amigos falam, do que a vizinha fala, o que as revistas ou novelas. Você precisa decidir qual é o melhor momento para você. E os outros são os outros. O importante é você ser feliz. E agora nós vamos um breve intervalo. Na volta tem dicas de segurança que vão muito além do uso do preservativo. Sexo é um assunto complicado para todas as idades, principalmente para os jovens que estão descobrindo a sua própria sexualidade. E quando esse relacionamento começa na internet e vira real, será que tem como prevenir para não comer gato por lebre? Aliás, segundo o sociólogo Bauman, o mundo atual vive um momento de relaxamento nas relações sociais. Isso quer dizer que o avanço da tecnologia, as pessoas tendem a se relacionar mais por meio dos aparelhos eletrônicos do que pessoalmente. E aí, como se prevenir ou que cuidados tomar? Para nos dar uma luz, eu converso agora com João Joawish, especialista em análise de risco em segurança. Vai mostrar que sexo seguro vai muito além do que o uso da camisinha. Não é isso mesmo, Joawish? Exatamente, Regina. O comportamento pessoal define quase tudo na parte de segurança.
Que dicas que você pode dar para o pessoal que quer ir para a balada e de repente chegar lá, tá bebendo, quer ver uma gatinha? Como é que coordena segurança com balada e proteção? Eu costumo definir que o comportamento das pessoas define muita coisa. Basicamente, evitar oportunidades. Se nós começarmos a trabalhar, a praticar, a nos comportar preventivamente, muitas dessas coisas, muitos dos riscos podem ser evitados. Nós estamos expostos aos riscos o tempo todo, o que diminui a nossa vulnerabilidade, mais exposto ou menos exposto. Um comportamento preventivo traz muita tranquilidade. O que precisa é praticar. E como é que eu faço na balada? Eu tô lá, tô tomando um drink, ponho o meu copo em cima da mesa, vou lá dançar. Como é que faz isso? A exposição pessoal e a exposição material dos meus bens e do que está comigo deve ser evitada. Minha exposição pessoal é na forma de me comportar, na forma de me expor, na forma de dar informações, e material é nos meus pertences pessoais. Mulheres, bolsas e, em geral, o copo longe da minha vista. O copo tem que estar sob o meu controle. Se eu deixei meu copo, fui para a pista de dança, ao voltar eu troco de copo. É muito melhor comprar novamente do que correr o risco de alguma coisa ter sido colocada no meu copo, o que é muito comum. Então, vamos lá, eu estou aqui conversando com você, a gente sai, vai dançar, deixa o copo na mesa, quando eu voltar eu não continuo bebendo no mesmo copo? Exato, essa é a recomendação. Ou leva comigo, ou eu não ponho no mesmo copo. A menos que você tenha algum amigo, amiga de confiança na mesa que permaneceu e está tomando conta desse seu copo, por exemplo. Qual é o risco do copo ficar? O que pode acontecer? Ser colocado substâncias que vão te interferir, vai interferir no seu comportamento, na sua capacidade de discernir sobre suas decisões. Isso seria o Boa Noite Cinderela? Uma das opções é essa aqui. O que é o Boa Noite Cinderela? Resumidamente, uma substância que vai afetar o seu comportamento, a sua capacidade de decisão. Tirar você do seu normal, da sua decisão lógica. É quase um psicotrópico. Então, mas eu tomo, mas eu consigo andar, falar, fazer e não me lembro? Por um certo tempo você consegue ter algum domínio das suas ações, algumas até naturais, que não dependem do seu raciocínio lógico, como respirar, andar, se movimentar. Mas as suas decisões, o seu cálculo vai ficar bastante prejudicado. É este o momento, é esta a oportunidade que as pessoas aproveitam para poder abusar das pessoas que deixam essa fragilidade, essa vulnerabilidade, por exemplo, seus copos à vista. Não só copos, certo? Outras substâncias também, mas é que se fala muito no Boa Noite Cinderela, que se apresenta de forma líquida. Aí vamos lá, estou lá dançando, conheci um moço, o moço gostou de mim, criou aquele clima, aquele romance. Esse casal quer dar uma esticadinha, sair da boate para ir passear. Quais são as recomendações? Vamos entrar na modernidade das redes sociais, já que as temos e muitas vezes abusamos desse uso, nos expondo de uma maneira que nos compromete, vamos usar também para o nosso bem. Se eu tenho uma rede social, se eu tenho um amigo ou uma amiga de grande confiança, eu acredito que vale a pena comunicar. Vale a pena dizer para onde você está indo. Vale a pena deixar o seu GPS ligado para que possam te localizar. Pelo menos é um ponto de partida. Pessoalmente, individualmente, eu tenho reservas nesse primeiro encontro. Eu recomendo mais de um para poder conhecer as pessoas. Deixar mais pela razão do que pela emoção. Todavia, se aconteceu, vamos minimizar o risco que isso pode gerar. Comunica, se localiza, usa a sua rede social com alguém de sua grande confiança para poder fazer o seu, entre aspas, monitoramento. Pelo menos é um ponto de partida. Da onde você estava, para onde você foi e mais ou menos o que você deveria fazer após aquilo lá, voltar para algum outro ponto. Quem te conhece, quem tem a sua intimidade de uma amizade, pode te ajudar a controlar. E você compartilha esse tipo de monitoramento pessoal. Então a dica seria assim, ó, Rosa, tô saindo com o João Jauíche agora, estamos indo para Paulista e eu chego em casa 9 horas da noite. Ou seja, se eu não chegar, alguma coisa aconteceu. Por exemplo, é uma medida, é uma senha. Existe uma frase que está rodando aí na internet, que eu achei muito interessante, não sei se é verdade ou não, mas eu achei muito interessante. Chega uma pessoa por uma criança e com muita gentileza e diz que eu vim pegar você porque sua mãe mandou pegar, ela não vai poder. Ah, muito bem, qual é a senha? E o cara falou, que senha? Não, minha mãe mandaria uma senha para isso. Quer dizer, é uma maneira extremamente simples de se educar desde a infância, de que eu tenho compromissos a serem adotados, eu tenho
protocolos a serem adotados, simples comportamentos, não depende de treinamento, mas um comportamento, para que as pessoas possam adotar e minimizar o risco dessa exposição social que nós vivemos hoje em dia e cada vez mais. Falando em aplicativo, Jauíche, nós temos visto frequentemente as pessoas usando redes de relacionamento, né? Buscam um namorado no aplicativo do celular ou na internet para encontrar uma pessoa que tem as mesmas afinidades. Quais são as dicas que você dá para essas pessoas? Independente da minha opinião pessoal, que me reservo muito por ser um pouco da antiga desse tipo de relacionamento, de encontro, se vai partir para uma ação dessa, eu diria que os primeiros encontros com essa pessoa teoricamente conhecida, seja em local público e de conhecimento, reforçando ainda com alguém de sua confiança que saiba onde você está com essa pessoa, para que você possa ter um pouco mais de certeza, além da beleza que é feita no relacionamento, do texto que aceita qualquer coisa, me autodescrevendo como a melhor pessoa do mundo, que você conheça um pouco mais dessa pessoa no contato pessoal. Mas repito, mais de um encontro pessoal num local público, não um local às escuras e desconhecido, que você vai em forma independente. Ele chega e você chega. Ele vem te buscar nunca? No primeiro, no segundo, não. Tá. Ele chega e você chega. Ele vai embora e você vai embora. Por maior atração que aconteça. Essa é a recomendação técnica de um profissional, a recomendação de um pai que se preocupa também com seus filhos, com esse tipo de envolvimento rápido, com essa imediatidade. As pessoas têm uma necessidade de muito rápida resposta. E eu me reservo um pouco nesse sentido, porque isso aqui a gente aumenta a nossa vulnerabilidade. Porque a paixão ela é cega. E o amor à primeira vista, a hora que bate, né, os olhos piscam, é uma coisa enlouquecedora. Sim. Nesse momento é tentar manter a razão. Sim. E falar, olha, próximo encontro, a gente se vê. Exatamente. Aumenta, inclusive, acredito que isso pode aumentar o clima. Conquistar a primeira vez é quase efêmero. Manter conquistado a conquista fica um pouco melhor, a vitória fica mais garantida. Tem um ditado que diz, né? O homem verdadeiro é aquele que conquista todo dia a mesma mulher. Conquistar cada dia uma mulher é fácil, é para qualquer um. É mais ou menos por aí. É mais ou menos por aí. Não só uma mulher, um homem e vice-versa. A conquista de duas pessoas, a paixão bate, é cega, acontece por alguma característica que que é subjetiva. Nós não conseguimos definir. Agora, existe o campo da razão, que é feito de uma maneira cognitiva de nossa parte, por isso que é importante, desde cedo, orientar as crianças para poder não ter problema com esse adulto que virá a crescer, para que ele possa ter também a parte da razão sempre presente junto das suas emoções. É um pouco difícil, eu sei que o cérebro tem 2 hemisférios que trabalham de forma independente, mas é importante praticar esta razão. Sim, se deixe conquistar, pratique o carinho, o amor, o relacionamento, mas sempre com um toque de razão. E o pai cria a filha, né, para ser aquela Cinderela, a minha bebezinha querida, e daqui a pouco chega um namoradão, todo marombado, fortão, tatuagem. E aí, tio, tudo bem? Pai olha para aquela pessoa, e aí, como é que faz nesse momento para saber se ele é uma pessoa do bem ou se realmente ele está com terceiras intenções? Eu, pessoalmente, tive sorte. Tive sorte porque quando a minha filhinha de 25 anos apresentou o namorado, ele estava enquadrado no meu perfil que eu imaginava. Como assim enquadrado no seu perfil? Peraí, fala um pouco disso. Eu não era o marombado, não era o cabeludo, não veio com aí tio, me chamou de senhor, depois que relaxou para você, com o tempo. Então isso foi um pouco mais sossegado para mim. Mas eu vejo o seguinte, o choque de gerações sempre existiu e sempre vai existir. É difícil que uma geração pense exatamente igual a outra. Eu pratico a conquista. Se eu reprovei uma ação, em vez de eu reprimir essa ação dos meus filhos, eu procuro conquistar a razão deles. Primeiro eu tenho que conviver, tenho que entender essa situação e depois descobrir o que pode para eles ser colocado como ponto fraco, como ponto de vulnerabilidade, para que eles se conscientizem de um provável risco ou de um provável erro. Não a imposição, senão eu vou me tornar o chato, o quadrado, o errado, o longe da realidade. Então eu procuro entender essa situação. Participe muito, seja simpático, acolha, traga para você, para que depois você possa ter, inclusive, a conquista dessa terceira pessoa que está passando a conviver com os seus filhos. Mas
sempre na conquista. A imposição, o choque direto, o enfrentamento, nem sempre traz bons resultados. Todavia, eu acho que tem sim que haver a intervenção para poder regular um comportamento. Se começar a ver abusos dessa pessoa, que seu filho ou sua filha está se relacionando, mudando até o comportamento, mudando até os princípios que você conquistou e conservou neste filho, aquilo tem que haver uma intervenção. Mas uma intervenção pacífica, uma intervenção usando da nossa maturidade sobre a jovialidade deles. Seria muita invasão de privacidade nesse momento você entrar no Face do namorado da filha, ver o que ele curte, o que ele gosta, ver os amigos dos amigos, ou não? Seria um modo preventivo? Existem duas visões, ou algumas visões nesse sentido de você olhar o Face de uma pessoa. Algumas empresas de recrutamento, de headhunter, consultam o Face dessas pessoas para entender qual é o seu comportamento diante de uma entrevista e o comportamento mais relaxado. Então eles acessam isso. A rede social, ela tem uma conotação pública. As pessoas se expõem para poder mostrar a sua situação. Quer dizer, entrar no Face nesse momento pode ter um viés de invasão de privacidade, como pode ter um viés de apenas conhecer quem é essa pessoa. Recomendo que se conheça. Recomendo que se até peça, vamos trocar um Face, vamos nos comunicar, sugere a situação. Vamos ser amigos no Face, exatamente, queridinho. A palavra usada que para mim tem um peso muito grande, a amizade. Ser amigo, bom, somos colegas, conhecidos, mas amigo é forte demais. É muito forte. Porque a gente ainda, escolhe, né? Amigo a gente acaba escolhendo, não é verdade? Então eu acho que aí é que eu falo da oportunidade. O risco é iminente ao ser humano, a qualquer atividade. O que vai variar é a nossa exposição, é o quanto eu quero correr aquele risco. Posso correr qualquer um, desde que eu o conheça. Eu vou para a balada, eu tenho alguns riscos, mas eu conheço algumas situações que podem minimizar, podem me prevenir um pouco mais desta situação. E a gente tem que praticar esse tipo de coisa porque a realidade nos mostra que isso acontece o tempo todo. Beber e dirigir, por mais campanha que existam, por mais acidentes que apareçam na mídia, as pessoas continuam a beber e dirigir e sofrer acidentes, se matando ou matando pessoas. A exposição tem que ser diminuída, tem que ser calculada. Diminui a sua vulnerabilidade. O risco sempre vai existir. Porque às vezes eu vejo que existe um modo exacerbado até da pessoa se expor. Ela vai no banheiro, ela põe no Face. Ela comprou um anel, ela põe no Face. Vai viajar para a Europa, põe um número da passagem do voo. Quer dizer, você está dando munição para o inimigo, é isso? Certamente. A rede social ela pode ser usada para o bem ou para o mal. E os delituosos, os criminosos, aproveitam muito dessa fragilidade, dessa nossa falta de privacidade, excesso de liberdade. Vamos nos mostrar para uma rede social. Será que é tão importante ser famosinho? Será que não é mais importante ter um ato de gentileza onde você, com a sua consciência, possa se orgulhar disso e não ficar se exibindo o tempo todo? Mas tá bom, vamos mostrar, vamos ser comedidos. Não dá para ir contra esta onda, mas vamos ser comedidos, mostrar o que interessa. Uma palestra que você fez, uma contribuição que você fez, uma gentileza que você percebeu, denunciar que alguém parou na vaga para o idoso, para o deficiente físico, esse tipo de coisa vale a pena. E eu estou na rede social. Agora, mostrar detalhes da minha vida, eu acho que é pouco importante para quem mostra e pouco importante para quem vê. Também ocupa um espaço ali. Isso aí fica quatro paredes, não é mesmo? Tem coisas que o mundo não precisa ficar sabendo, não é? Exatamente. É muito mais gracioso. Acredito que é muito mais bonito os mistérios das quatro paredes do que ficar se expondo a qualquer situação. Não tem nada mais interessante, mais gostoso do que o olho no olho, o cheiro, você estar do lado da pessoa que você gosta, você se relacionar com calma. Vai conhecendo a pessoa no dia a dia, percebendo os pequenos gestos, atitudes, como que ela trata as outras pessoas. Ouça o que não está sendo dito e leia o que não está sendo escrito. Às vezes, as pessoas te dão pequenos sinais que lá na frente pode te dar dicas fantásticas. O olho no olho, pele, toque e carinho. Se cuide, se preserve, se blinde, mas não trave jamais o seu coração. Com a luz acesa, o coração vai ficar em chamas e com certeza a sua razão vai continuar funcionando. Jauís, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer, eu que agradeço a confiança de me convidar para esse bate-papo. Obrigada. E nosso programa se despede por aqui. Espero que nos próximos encontros, aqui mesmo na TV Câmara de São Paulo. Até o próximo.